Rani Veloso tem mais detalhes de como está a movimentação no Congresso Nacional a respeito do projeto da dosimetria. Ô Rani, o que você tem de detalhes para a gente em cima desse assunto, hein? Olha, Roberto Nonato, a oposição aqui na Câmara dos Deputados quer pressionar o presidente da Câmara, Hugo Mota, para que ele paute finalmente esse projeto que prevê a redução das penas dos condenados do 8 de janeiro e também envolvidos na trama golpista. Isso porque eles veem ainda uma janela de oportunidade, pelo menos com Hugo Mota, que já garantiu que pode sim levar à votação caso o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, o PL, não apresente o destaque de preferência, que é exatamente para restabelecer o texto original do projeto de Marcelo Crivella, que tem ali uma ampliação maior na redução das penas, é aquela anistia ampla, geral e restrita que eles tanto defendem. O PL, claro, resiste. O próprio líder do partido, Sóstenes Cavalcante, disse que não abriria mão em um primeiro momento de apresentar esse destaque de preferência, mas apurei que sim, em último caso, ao invés de não ter nada, é melhor ter alguma redução, e aí eles podem sim apoiar esse projeto sem a apresentação desse destaque de preferência. Tudo isso está sendo negociado. Porém, Roberto Nonato, depende muito de como esse projeto é avaliado no Senado, porque não adianta aprovar na Câmara dos Deputados e ficar emperrado no Senado, como a gente já viu em algumas ocasiões nesse ano, como foi no caso da PEC da blindagem, e ainda gerou uma repercussão negativa aos parlamentares. Então, Paulinho da Força, que é o relator desse projeto de lei, que ficou conhecido como PL da dosimetria, ele se reuniu essa semana com o presidente do Congresso e do Senado, Davi Alcolumbre. Foi exatamente na última quarta-feira, no dia em que o Supremo Tribunal Federal decidiu, por meio de uma liminar do ministro Gilmar Mendes, limitar os pedidos de impeachment dos ministros do Supremo Tribunal Federal. E isso irritou, de acordo com interlocutores ali próximos a Davi Alcolumbre, o presidente do Senado. Tanto pelo mérito, conteúdo da decisão do ministro Gilmar Mendes, porque, de acordo com o próprio Davi Alcolumbre, em discurso no plenário do Senado Federal, a decisão representa uma grave ofensa à separação dos poderes, quanto também em relação ao pedido, uma vez que uma das ações apresentadas, e a gente trouxe isso aqui na quarta-feira, foi exatamente do Partido Solidariedade, partido presidido nacionalmente por Paulinho da Força. Então, isso, na avaliação da oposição, inclusive, com quem eu conversei, alguns parlamentares analisam que pode dificultar, sim, a tramitação desse projeto de lei da redução das penas no Senado Federal. Então, não adiantaria a Câmara gerar um desgaste de imagem nesse momento, faltando menos de 2 semanas para encerrar os trabalhos parlamentares, se não tiver uma garantia de aprovação no Senado. Só lembrando que o relator desse projeto de lei, ele já se reuniu com mais de 12 bancadas na Câmara dos Deputados, consegue ter um apoio da maioria dos partidos do Centrão em relação à redução das penas, mas esses partidos resistem a essa anistia ampla, geral e restrita, em outra apuração que eu já trouxe aqui, inclusive. Então, vamos aguardar se eles vão conseguir, se a oposição de fato vai conseguir pressionar. O que eu ouvi de um deputado do PL é que o que eles querem com o projeto, que seja o do Paulinho da Força, eles podem apresentar um destaque depois da votação e não um destaque de preferência. E aí esse destaque poderia beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro, que foi condenado a 27 anos e 3 meses de cadeia pela tentativa de golpe, e aí ele seria solto praticamente imediatamente. E com o projeto do Paulinho da Força, ele ficaria preso, o ex-presidente Jair Bolsonaro, de acordo com esse deputado, até outubro do ano que vem, que seriam as eleições gerais aqui no país. Volto com vocês. Muito obrigado, Rani Veloso, atualizando para a gente essa discussão em torno da anistia. É assunto aqui para os nossos analistas. Deise Ciocari e Roberto Mota estão com a gente nesta manhã. Ô Deise, isso aqui parece aquelas minisséries que vem uma temporada, dali a pouco vem outra, e a gente vai aguardando e acompanhando os passos. Tem fôlego ainda essa história de anistia?
Olha, Nonato, quando se fala em autoproteção, eu acredito que tenha fôlego sim, né? Esse PL da dosimetria aí, ele virou um novo campo de guerra do Congresso Nacional, porque é uma autoproteção, né? Eles protegem a si mesmos. E é uma coisa muito louca, porque não é que o Brasil está andando às mil maravilhas, né? A gente tem um orçamento apertado, pressão sobre saúde e educação, os mercados internacionais não confiam no Brasil e o Congresso Nacional está desde o início do ano discutindo anistia, dosimetria, ou o que quer que seja, né? Então, eles estão legislando para eles próprios, enquanto a população, os assuntos mais urgentes da população, eles ficam completamente à margem do debate, né? E é algo muito simbólico no Brasil, porque isso se repete, né? A gente tem essas questões importantes que elas não vão adiante, mas parece que quando o parlamento tem que tratar de algo simbólico para eles, algo que os protege, ninguém solta a mão de ninguém. Agora, quando a pauta é pública, quando ela é política e quando ela é para o bem da sociedade, aí a gente viu com a regulação da reforma tributária, com tantos outros projetos, isso passa por anos, às vezes até por mandatos, e ninguém resolve nada. É aquela velha casta se autoprotegendo, é o Congresso Nacional operando acima das leis e ninguém solta a mão de ninguém. Mota, como você tem avaliado todo esse cenário? A oposição vai, de fato, conseguir votar esse projeto? Foi quase que um ultimato? Eu considero esse projeto uma das duas pautas mais importantes do Brasil hoje, junto com a pauta da segurança pública. E nos últimos dias o senador Flávio Bolsonaro deu uma declaração importante. Ele disse que não cabe dosimetria, que eu considero um nome horroroso, totalmente impróprio. Não cabe dosimetria, não cabe redução de pena, quando se está falando de pessoas que não cometeram os crimes dos quais elas estão sendo acusadas. Essa declaração resume o meu pensamento sobre essa situação. Esse é o centro da questão. Aprovar projeto de dosimetria significa que você está aceitando como normais atos que não o são. A solução para injustiça é justiça e não uma esmola, um favor do legislativo.